O louvor, ele é algo poderoso, né? A palavra de Deus diz que enquanto Davi tocava, né, sua harpa, a presença dos espíritos maus que existiam sobre a vida do rei Saul, né, era afastada. Né? Então o louvor ele tem poder. Né? Eu participei de uma época, hoje a gente não tem visto mais isso, mas eu participei de uma época quando eu frequentava a Igreja Vida e Paz aqui em São João, isso no ano de 1996. A gente tocava o louvor e manifestava demônio no culto. Né? Só com a presença do louvor chegava a manifestar demônio no culto. Eu presenciei isso algumas vezes. Né? E isso faz a gente entender, né, o poder que tem no louvor. Né? E o louvor, com certeza, ele tem poder de acalmar bebê também. Se expulsa demônio, imagina se não vai acalmar bebê, né? Mas é claro, né, não é qualquer louvor, né? É o louvor por homens e mulheres de Deus, né, que estão conectados na fonte, né? Porque aí quando nós estamos conectados na fonte, a gente consegue transmitir a paz de Deus, né? E é a paz de Deus que excede todo entendimento que consegue promover essa harmonia, esse ambiente, né? Mas se não for assim, ele não consegue não. Só pelo Espírito, né? Eu tenho uma mensagem para compartilhar, mas antes de eu compartilhar, eu quero dar uma oportunidade se o Anderson, a Sabrina, a Dona Ivânia quiser compartilhar alguma bênção, né? Se eles quiserem compartilhar algum testemunho de como que está sendo essa nova experiência, né? Com a chegada do Abimael e do Abner. Vou gravar o Abner e o Abimael. Ó, já decorei. Se quiser falar um pouquinho, fica à vontade. Eu sei que vocês não são de muitas palavras, mas por uma ocasião nobre como essa, dá para falar um pouquinho. Quer falar um pouquinho sobre? Não, estamos aprendendo. Está sendo um momento desafiador, né? Desafiador, né? Cada dia vai aprendendo coisas novas, né? Sim. Sempre uma criança em casa sempre está aprendendo coisas novas. Tem conversado bastante com a mamãe. Mamãe nessas horas, né? Tua mãe, eu estou falando. É que geralmente os mais velhos sempre tem uma dica, né? Quando dá uma dor de cabeça, uma enfermidade na madrugada. Quando pequena, a mãe e o pai estavam presentes toda a vida. Sim. Presente toda a vida. Apesar que, né, mora aqui mesmo também, né? Mas só que a mãe, assim, meu Deus, eu botei uma cuidadora e não deu certo. Ela trabalhava e cuidou do Mateus, cuidou do Mateus até do primeiro, do ano e pouco, ela ficou com o Mateus até perto dos 5 anos. Ela cuidou. Aí depois ele começou a ir pro Brasil, né? Aí já foi mais fácil. Aí ele entrou na aula 6. Agora o Mateus e o Tiago não, o Tiago na época do Tiago era 7, né? E o Tiago tem 38, né? E ele tem 23. Então na época o Tiago entrava com 7 anos. Aí o Mateus já entrou para a escola, mas foi bem, mas é uma experiência, né? Que a gente tem. Experiência boa. Filho da filha herança do Senhor. Mãe e pai sempre tem uma palavra, né? Quando surge uma situação nova, né? Às vezes uma enfermidade, alguma situação, ou uma dorzinha que a gente não sabe como resolver, né? Então, e tem os pastores também, né? Precisar da ajuda, principalmente da pastora Patrícia, né? Porque a mãe sempre sabe mais que o pai, né? Nessa questão de cuidado de filho, sempre a mãe geralmente sabe um pouquinho mais, né? Mas claro, né? Tem pai também que é muito competente, né? Tem pai que é bem presente. Tem pai. Eu sempre fui muito presente, né? Mas tem que ser. Né? Mas a questão, dessas dorezinhas que acontece, até mesmo uma medicação que precisa aplicar, De bebê, geralmente a mãe está mais ligada, né? De outras coisas, mas né? De cólica que eles ganham, né? Às vezes tem, choram mais, às vezes estão. A gente bota a cabeça no travesseiro e pensa que vai dormir,
ele já começa a chorar, né? Acorda, né? Dá uma corda, fica aquela rotina, né? É bem mais fácil. Até depois de 6 meses para frente, já dá uma melhorada boa. Todos os bebês, depois de 6 meses para frente, já fico bem melhorada de atividade. Até 6 meses é meio complicado. Nós E damos ainda vários com dois? passeios à noite de carro para eles dormir. Passeio de carro. Deu umas mas ele 9, gosta? 10, aí nós entramos no carro e sai com eles passeando pela cidade. Aí depois nós voltamos para casa para dormir. É uma estratégia. É uma estratégia. Não, mas Dá um gastozinho, né? De combustível, né? Mas fazer o quê? O barulho do carro ele dorme? Ele gosta? O Levi também, às vezes que eu vou levar ele para o atendimento lá em Camboriú, muitas vezes ele dorme no carro. Muitas vezes ele dorme. Mas toda No criança, carro, né? Eu me lembro que quando a Zoe nasceu naquela casa lá perto da Pai lá, né? Daí eu estava lá com as meninas, né? Que daí ele disse, aí eu já estava parada, já não estava trabalhando mais, né? Eu tinha saído pouco tempo da coisa, daí eu estava lá. Depois eu voltei a trabalhar para a linha lá, assim. Mas eu tinha saído da Via Escapa, lá. Daí eu estava lá, aí ele ganhou ela, Paula ganhou lá em Balneário Camboriú. Aí pegou o trânsito, pegou tudo, ela ferrou, né? Rapaz, quando chegou em casa, que parou o carro na frente do portão, ela começou a nhé. E o Tiago trouxe para casa e ficou, né? O Tiago disse que ela ficou até quase meia-noite chorando direto. E era a coisa mais engraçada, aquela rotina ali, aquele horário. Ele chegou em casa, trouxe a Paula das 6 e pouco. Aquele horário de 6 e pouco da tarde, mesmo em casa ela começava a chorar, e até para ter meia-noite. Luiz diz que é cólica, né? Não sei se era cólica, porque como é que o Tiago pegava ela, botava aqui, né, em cima da palma da mão dele aqui, o braço, porque ele tem um braço grande, né? Botava aqui e ficava fazendo as coisas, e o Tiago sentava, ela começava. E aí o Tiago andava, o Tiago disse, meu Deus, estou cansado, estou com dor nas costas, aí a Paula já estava assim, muito debilitada também, né, porque pegava, né, poucos dias estava de resguardo. Então ele que aguentava, entendeu? Ele sentava, parava o embalo, ela fazia um berreiro, ela acordava. Aí tinha a Betina, né? Que quando ela nasceu, a Betina estava com 2 anos, alguma coisa. Aí a Betina também chorava, meu Deus, ela estava aquela guerra. Agora, feliz o pai e a mãe que pode dar à luz um filho e esse filho nascer sem nenhum tipo de nenhum tipo de problema, nenhum tipo de sequela, né? Por mais que existem, né, as dificuldades da chegada do bebê, né? A questão de muitas vezes perder algumas noites de sono. Mas isso aí é normal, né? Mas Mas ter de saúde. O importante é que nasceu e tem saúde, né? Saúde, a senhora estava mencionando o nome da sua neta, né, a Zoe. Aí eu me lembrei, coincidentemente essa semana eu ouvi uma mensagem de uma pastora brasileira chamada Zoe, né? Ela é irmã de um pastor chamado Theo Hayashi, que é um casal muito usado para ministrar para jovens, assim, um casal, eles são de São Paulo, uma igreja chamada, acho que é Monte Sião, o nome do ministério. A mãe deles faleceu esse ano, era uma senhora muito conhecida no Brasil, uma senhora avivalista mesmo brasileira, né? Não estou me lembrando o nome dela agora. E eu estava escutando uma mensagem dessa irmã, dessa pastora Zoe, e ela estava comentando que ela perdeu, pelo menos 3 ou 4 vezes ela perdeu o bebê. Então aí vinham os profetas, Deus usava os profetas para anunciar para ela, você vai ter um bebê. Aí quando chegou lá pela 3ª e 4ª vez que alguém vinha dizer para ela que ela ia ter um bebê, ela já não sabia mais nem o que falar, porque já tinha perdido 3 vezes, aí já no fim ela já nem sabia mais se realmente o bebê ia nascer, né? Porque já tinha perdido 3 vezes, né? Então imagina que batalha, né? Que situação, né? E no Encontro das Águas esse ano, o irmão Sidney, que é o ministro do louvor lá da igreja do pastor Maclodes, Ministério Casa do Pai, eu dei a oportunidade para ele encerrar o Encontro das Águas tocando violão, e ele contou o testemunho, né, do bebê que ele perdeu agora, faz uns 3 meses atrás, aí mais ou menos, e não perdeu, assim como no caso da Zoe, o bebê nem vingou, né? No caso do Sidney, a criança nasceu,
e teve complicação. Eles ficaram ali em intervalo de 1 mês, 2 meses mais ou menos, tentando, lutando ali, mas a criança tinha algumas complicações e acabou vindo a óbito, né? E ele contou no testemunho que ele precisou fazer uma oração, que foi a oração mais difícil da vida dele, de entregar o bebê na mão de Deus e, Senhor, ó, a medicina não tem mais o que fazer, então a gente entrega o bebê nas tuas mãos porque seja feita a tua vontade, né? E aí Deus levou a criança. Então isso O Tiago também teve. Isso não é nada também, fácil. Ele perdeu também. é uma das experiências mais difíceis que o ser humano pode passar. Ela ficou grávida ali. Ela ficou grávida, daí quando foi bater o ultrassom, ela foi bater o ultrassom dos 2 meses e pouco, escutar o coraçãozinho, tá tudo ok. Quando foi do quarto para ver o sexo, chegou lá, estava tudo arrebentado. Estava tudo solto dentro dela, no ultrassom deu. Aí ela entrou na depressão profunda, aí ele foi um caso muito complicado com ela, para ela. Aí ela teve uma perca, aí ninguém sabe. Quem foi essa? A Paula? A Paula, aí não sabe, talvez parecia que era menina, né? Aí depois de 1 ano e pouco ela engravidou da Zoe, da Betina. Ela perdeu na gravidez, não? Ela perdeu de 4 meses e pouco. 4 meses. Ela foi para ver o sexo, né? Era a primeira vez que estava o coraçãozinho, estava tudo ok. O médico está tudo ok, né? Aí mandou ela para casa, deu aquelas vitaminas, aquelas coisas de mulher grávida, tudo, né? Para fazer o pré-natal, tudo direitinho. E quando ela foi bater o ultrassom, de 4 meses, uns dias, chegou lá, estava tudo desmanchado. Aí depois ali ela teve que sair por baixo, tudo. Aí não adiantou, ela teve que fazer correntagem. E depois da correntagem ela quase morreu porque não conseguiu colocar. Eles fizeram, ela tem uma cesárea sem ter filho. Ela tem que fazer a cesárea para limpar tudo. E depois ela engravidou da Betina. E aí foi coisa assim incrível. Ela engravidou da Betina. E quando a Betina estava perto de fazer 2 anos, ela engravidou da Zoe. E dali, quando ela teve aquela perca ali, dentro de 10 meses ela engravidou de novo. E correu tudo certinho. Aí ficou com as 3 meninas. Mas ela teve uma perca também. A mãe também teve 3 percas também. Que a mãe é mãe de 14 filhos. E ela teve 3 percas também, a mãe, na época dela. Teve 3 abortos espontâneos, assim, né? Eu, graças a Deus, eu não corri risco, não. Nem de tudo, graças a Deus. Amém. Foi tudo perfeito.